Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Mais uma vez, estou aqui com vocês de novo para trazer mais um conteúdo, mais uma videoaula para a gente dar continuidade ao nosso assunto. E nós estamos entrando agora no capítulo 5, na parte 5 do livro de vocês, onde a gente vai falar dos sistemas físicos da Terra. A gente vai começar a falar sobre os sistemas físicos da Terra, aquele terror que vocês estavam falando lá no começo do ano. E eu vou mostrar para vocês que não é tão terror assim, não é tão difícil assim de entender, não tem mistério. A gente vai desvendar muitos desses possíveis mistérios que vocês imaginam que tem dentro dos assuntos da parte da geografia física. Vocês vão ver que não é tão difícil assim. É só porque quando você escuta essa parte física, aí você pensa, ai meu Deus, é aula de geografia, mas eu vou ver química, eu vou ver física, eu vou... Vai, mas vai ser legal, gente. Vamos lá. Então, para começar, a gente vai começar falando sobre geologia e geomorfologia. O que é a geologia e o que é a geomorfologia? Geologia é parte da ciência que vai estudar a formação terrestre, então a formação dos minerais, das rochas, dos compartimentos rochosos, do interior do planeta Terra, a parte física, então a parte que vai estudar os componentes que formam essas paisagens físicas. E a geomorfologia, como o nome já fala, morfo de forma, é o que vai estudar as superfícies, né? Então vai estudar as formas da superfície, as formas que os compartimentos geológicos vão tomar a partir da mistura das ações dos agentes internos e dos agentes externos que vão construir o relevo. Então, basicamente, a gente vai estudar isso, tá? Nós vamos estudar os minerais, as rochas, os compartimentos e as formas desses relevos que interagem com esses agentes internos e esses agentes internos. E vamos entender muito bem, muito facilmente ao longo das nossas aulas o que são estes agentes. Hoje eu vou trazer uma breve introdução para vocês sobre o assunto e eu vou tocar no primeiro assunto que talvez já vai ajudar vocês a entender esse nosso tópico, né? Esse nosso tema, tá? Que é o tempo geológico. Por que eu tenho que falar do tempo geológico? A principal dificuldade que eu encontro nos meus alunos, quando eu falo de geologia, quando eu falo de geomorfologia, é entender que o tempo geológico ele é muito diferente do que o nosso tempo histórico e o nosso tempo social. A nossa galáxia ela tem cerca de 13 bilhões de anos. Aliás, a nossa galáxia não, o universo se formou há cerca de 13,5 bilhões de anos. E a Terra estima-se que tem aí por volta dos seus 4,5 bilhões de anos. Mas como é que nós sabemos o tempo geológico? Nós usamos várias ferramentas, principalmente a escavação e a datação das rochas. E temos vários instrumentos, várias maneiras de datar essas rochas, principalmente o chamado carbono 14, que é um carbono radioativo e que tem um tempo de meia-vida bem marcado, que dá para a gente analisar ali, fazer alguns experimentos e entender quanto tempo aquelas rochas possuem. Então, a partir da evolução da ciência, a gente consegue estimar o tempo não só do nosso planeta, mas do nosso universo. Então, para vocês perceberem como a história humana, como o tempo histórico, ele é um grão de areia nessa grande praia, né? Como se nós fôssemos apenas um grãozinho de areia ali na praia de Candeias. Deem uma olhada aqui para esse quadro que eu trago para vocês aqui do meu lado aqui superior, né? Então, gente, dá uma olhada aqui, ó. Se nós fizéssemos em escala, a gente estudou escala recentemente, hein, gente? Ou seja, nós reduzíssemos o tempo de bilhões de anos para caber em um ano, 365 dias.
como as coisas, onde, em qual mês, em qual ano, em qual época nós teríamos os acontecimentos. Então, olhando para cá, desculpa, tá invertido. Olhando para cá, vocês percebem que o Big Bang aconteceria, obviamente, no dia 1º de janeiro, às 0 horas, o início do universo. Em março, nós teríamos a formação da Via Láctea, tá em inglês aqui, ó, Milky Way, Via Láctea, ou seja, 2 meses depois, a nossa galáxia ela estaria sendo formada, construída. Passa abril, maio, junho, julho. Em agosto, o Sol e a Terra estariam se formando. Então, aquilo que eu falei para vocês de 4,5 bilhões de anos aconteceria aí no mês 8, no decorrer do ano. E como é que eles se formam? Esses astros, né, eles vão se formando a partir do choque das pequenas partículas que foram dispersadas após o Big Bang. O Big Bang, a teoria do Big Bang, ele fala daquela grande explosão que libera, antes, né, toda a matéria do universo estava concentrada em um único ponto muito denso e com muita pressão, e aquilo explode e libera todas as partículas para o universo. Então, com o passar dos milhões de anos, essas partículas vão se chocando, vão se fundindo, vão criando corpos maiores. Quanto maiores são os corpos, maior é a sua força de atração gravitacional. Então, mais corpos vão se juntando, se fundindo, e a gente tem a formação das estrelas, dos planetas, e assim, consequentemente. Então, em agosto, nessa escala, teremos o surgimento do Sol e da Terra. Continuando olhando para cá, a gente pode perceber que as primeiras células elas apareceriam em setembro. Em novembro, os primeiros seres multicelulares apareceriam no planeta Terra. Aí a gente vai expandir dezembro. Porque, olha, no dia 1º de dezembro, nós teríamos oxigênio na atmosfera. Esses primeiros seres multicelulares iriam, aquelas cianobactérias, iriam produzir o oxigênio. Ia passar aí 15 dias para acontecer a famosa explosão do Cambriano, que foi um período em que a gente tem uma explosão de vida na Terra. Muita vida surge na Terra. No dia 16 nós teríamos a maior glaciação que a Terra já viu. Ou seja, quando a Terra inteira virou uma bola de neve, certo? No dia 17, os primeiros vertebrados. No dia 20, nós teríamos os primeiros anfíbios. No dia 21, nós teríamos aí aquela variação de vários insetos, né, surgindo na natureza. No dia 24, os dinossauros. No dia 25, nós teríamos aqui os nossos mamíferos antecessores, os primeiros mamíferos ancestrais. No dia 26, a formação e o deslocamento da Pangeia. Então, uma coisa que foi 200 mil anos aconteceu em um dia. 27, os primeiros pássaros. 29, a extinção dos dinossauros. No dia 31, às 10 horas, os primeiros primatas apareceriam. Às 21 horas e 24 minutos, os primeiros seres humanos aparecem no planeta. Olha como a nossa história é um grãozinho de areia nesse universo. E apenas às 22 horas e 48 minutos é que o Homo erectus aparecia. Às 23 horas, 59 minutos e 50 segundos teremos a construção das grandes pirâmides e o nosso momento seria meia-noite. Então, de 5 mil anos para cá, é como se fossem só 10 segundos de um ano do tempo do universo. Então percebam como o nosso tempo social ele é muito pequeno se comparado ao tempo geológico. Então quando eu falo de um evento rápido na geologia, é um evento que dura 2 milhões de anos. Quando eu falo de coisas antigas, eu estou falando de 500, 800, 1 bilhão de anos, 2 bilhões e meio de anos atrás, certo? Então, quando a gente observa a Terra, a gente tem que entender também, passando isso, deu para entender, né, gente? Como é que é esse tempo geológico, como ele é muito maior do que o nosso tempo social. E, avaliando a Terra, a gente descobre que ela é formada por camadas. Lembre-se daquilo que eu falei para vocês. Sou gordinho, então o gordinho vai dar exemplo de comida, né? A Terra é como se fosse um ovo cozido, tá? Então você tem uma fina casca, e você vai ter a crosta, você vai ter aquela clara,
que tem um estado meio pastoso, né? A clara do ovo não é sólido nem é líquido. E se o ovo tivesse a gema mole no centro, seria igualzinho ao interior da Terra. Porque no modelo químico nós temos a seguinte divisão. Nós temos a crosta, que é uma fina camada na superfície terrestre. Vejam bem, ela tem apenas 19 quilômetros. A Terra tem 6.300 quilômetros de raio. Nós temos a descontinuidade de Mohorovic e embaixo da crosta nós temos o manto. E o manto é dividido em manto superior e manto inferior. O que é o manto? O manto é onde está a rocha naquele estado líquido. Por que líquido entre aspas? Porque ela não é líquida propriamente dita. Ela está no estado pastoso, tá certo? O magma não é líquido, ele é bem denso, ele é bem viscoso, ele é bem pastoso. Então ele está mais para aquela consistência que eu disse a vocês lá da clara do ovo cozido do que de um líquido, uma água, né? Então a gente costuma falar da rocha líquida, mas na verdade ela tem esse estado pastoso. E nós temos aqui o núcleo interno e o núcleo externo. Essa camada também é conhecida como NIF. Por quê? Porque ela é composta basicamente de níquel e ferro. O núcleo externo ele é líquido e está ao redor de um núcleo interno sólido. Mas, professor, como é que dois elementos, né, uma camada que tem os mesmos elementos pode ter dois estados físicos diferentes? E outra coisa, quanto mais a gente aprofunda no interior da Terra, maior a temperatura. Então, como é que a parte mais interna está sólida e a mais externa está líquida? Porque assim como quando a gente se aprofunda na Terra, a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. Então, o núcleo interno ele tem uma pressão tão gigantesca que mesmo com a temperatura altíssima, ele se mantém sólido. Isso é extremamente importante para o nosso planeta Terra, porque esse núcleo metálico sólido, contornado de um núcleo externo metálico líquido, essa movimentação de metal forma a camada forma o campo magnético que protege a atmosfera da Terra dos raios solares. Então, a própria formação da Terra ela é essencial do interior da Terra para a formação da nossa atmosfera. E a gente falou tanto de tempo geológico, vamos ver que tempos geológicos são esses? Pessoal, essa aqui é a tabela que fala todos os nossos éons, as nossas eras, os nossos períodos e as nossas épocas. Professor, que tabela enorme, eu tenho que decorar isso? Não, mas tem algumas coisas que vocês precisam saber. E é muito fácil saber, vou mandar o bizuzinho para vocês. Ó, o que é que vocês precisam saber disso tudo aqui primeiramente? Né? Que a Terra se formou há 4,5 bilhões de anos e que aqui a gente tem a camada mais antiga, né, a era mais antiga vindo para a era mais nova. Então nós estamos na era Cenozoica Quaternária, tá certo? Cenozoico Quaternário. E aqui a gente tem a mais antiga. Vê como é fácil lembrar, gente. Pré-Cambriano. O que é pré vem antes. Então pré-Cambriano é a primeira era geológica. É aqui que nós temos a formação das rochas mais antigas, que são os escudos cristalinos, que a gente vai falar na próxima aula, tá certo? Depois a gente tem o Paleozoico e o Mesozoico. Aqui a gente tem a formação das bacias sedimentares, que são o segundo compartimento, que a gente também vai falar depois, que é o compartimento ali que está no meio termo entre as mais antigas e as mais novas. Vê como é fácil a gente lembrar, gente. Paleozoico. Quando a gente escuta paleontologia, a gente pensa em algo antigo. Mesozoico, meso que está no meio. Então, ó, pré-cambriano, pré é o que vem antes. Paleo e mésio está no meio. E cenozoico é a cena atual. Quando a gente fala da música, a gente fala cena atual da música. Então, use esse bizuzinho para você nunca mais esquecer. No cenozoico terciário, nós temos a formação dos compartimentos mais recentes, que são chamados dobramentos modernos. Então, temos 3 compartimentos geológicos que a gente vai aprender na próxima aula. O que é que vocês precisam saber daqui? Pré-cambriano, formação dos escudos cristalinos, as rochas mais antigas. Paleozoico e Mesozoico, formação das bacias sedimentares. E Cenozoico terciário, a formação dos dobramentos modernos. Tá certo? Gente, estudem as páginas do livro que vai ter aí para vocês darem uma aprofundada no assunto. Na próxima aula,
a gente vai seguir, se aprofundar bem mais. Faça os exercícios recomendados. Um beijo para vocês. Fiquem bem e até a próxima. Estou morrendo de saudade. Até mais, gente.